Preservar a história do Tribunal de Contas? Essa é a proposta deste quadro especial de entrevistas. Nós recebemos o presidente do Tribunal de Contas do Tocantins, conselheiro José Wagner Prachedes. Muito obrigada pela entrevista desde já, conselheiro. Vamos começar falando sobre o ingresso do senhor no Tribunal de Contas do Tocantins. Foi logo no início da criação, né? Foi logo que foi criado o Tribunal de Contas, eu entrei em seguida, um dos primeiros funcionários, né? Então foi em Miracema, início de fevereiro, os primeiros dias de fevereiro, chegamos em Miracema, quase junto com os 3 conselheiros. Então, na época tinha o Dr. Ibamar, que foi convidado pelo o primeiro presidente, Dr. Gonçalves, conselheiro Gonçalves, e o Ibamar foi incumbido de fazer todo o estudo de instalação do tribunal. Ele tinha muita experiência já vindo do Tribunal de Contas de Goiás e do então Tribunal de Contas dos municípios, recém-criado em Goiás, acho que 1 ano, 2 que tinha criado. Então ele já trabalhou também nessa implantação em Goiás. E ele veio trazer essa experiência, tanto que o nosso tribunal, ele basicamente foi espelhado no Tribunal de Contas de Goiás, tanto do estado como do município, né? Quais são as lembranças que o senhor tem desses primeiros dias lá em Miracema? Olha, difícil, né? Porque basicamente ali, quando chegamos ali, aquela casa alugada, e já acontece a história algumas vezes, o proprietário deixou uma mesa, e essa mesa o doutor Gonçalves pediu para que ficasse, que era o único móvel que nós tínhamos, era aquela mesa com as cadeiras. Tudo difícil, no início, um orçamento iniciando, o tribunal basicamente sem orçamento, né? Tudo era muito, mas muito difícil mesmo. Então, mas tinha aquela vontade, aquele espírito de fazer, né? Então, o Ibamar passou a ser o grande professor nosso, né? Falando a missão, a função do tribunal, os objetivos do tribunal. E a gente ficava ali ouvindo e discutindo e procurando a melhor forma de fazer. Pelo que a gente pôde observar nas entrevistas, a dedicação era enorme, né? A vontade de que tudo desse certo. Então, praticamente eram 24 horas dedicadas a isso. Até porque ali em Miracema, basicamente, nós chegávamos cedo e ficávamos o dia todo, saía à noite, até porque não tinha nem onde ir mesmo, né? Então, almoçava ali, lanchava ali. A vida nossa era em função daquilo ali. E eu lembro que foi realmente um dos primeiros mesmo. Ali foi nomeado Luiz, motorista, a nomeação dele saiu antes da minha. Mas mesmo sem a minha nomeação ter saído, eu já estava enganjado desde os primeiros dias de fevereiro. A nomeação veio acontecer já quase no final do mês, né? Então era aquele espírito solidário mesmo, os primeiros chegando, distribuindo serviço, passava pelo crivo do Ibamar, o Ibamar orientava, olha, você vai ver isso, estude isso, vamos fazer isso, aquilo, enfim, porque o próprio Estado, ele se obrigava a isso, o povo chegava, as consultas chegavam, os prefeitos chegavam e perguntavam e questionavam, e você tinha que ter uma resposta, né? Precisava de orientação. Você era obrigado, às vezes até, quantas perguntas não chegaram a mim que eu não sabia respondê-las. Mas eu não, em nenhum momento eu disse para o jurisdicionado que eu não sabia responder. Eu pedi um tempo, pedia para voltar à tarde ou no outro dia, e eu pesquisava, estudava e eu estava com a resposta pronta para atender o jurisdicionado. E assim era isso. À medida que foi chegando os primeiros técnicos, esses técnicos foram unindo e conversando, muita conversa, muita discussão, muito estudo. Muita dedicação mesmo, né? Agora, com o início da construção de Palmas, como foi que o senhor conheceu a nova capital? Em que circunstâncias? Olha, na época, o governador Siqueira Campos, ele me convidou para vir
formar a equipe da prefeitura. Aí ele falou, olha, Zé Wagner, vamos pedir a disposição sua do tribunal e você vai assumir a Secretaria de Governo do município. Então eu cheguei aqui até para conhecer mesmo como que estava as obras de onde iria ser instalada a prefeitura, nos primeiros dias mesmo. Qual era a situação? Não, dezembro, ia instalar dia 1º de janeiro, eu vi aqui mais ou menos dia 15, 16 de dezembro. Cheguei aqui, não tinha nada, um engenheiro me recebeu, junto com um arquiteto, que até hoje funcionário nosso aqui do tribunal, Paulo Morgado. Eles me receberam e me levaram no prédio que estava em construção. Eu fiquei assustado porque o prédio estava começando. Como que a gente iria instalar a prefeitura ali num prédio em 15 dias, se o prédio não faltava ainda, acho que 1 ano para que fosse acabado o prédio. Aí aquilo falei, mas não pode. Voltei a Miracema, conversei com o governador, ele falou, não, Zé Wagner, lá vai ter uma sede provisória. É uma casa que é uma sede de uma fazenda, que hoje chama Casa Sussuapara, ali no Parque Cezamar. Aí eu voltei novamente, vi, era uma casa, a casa tinha 4 cômodos, né? Que ali nós instalamos o gabinete do prefeito no cômodo, no outro ficou a minha secretaria de governo, no outro nós instalamos educação e saúde, e no outro finanças e obras. E à noite a gente desmontava isso e fazia as reuniões da Câmara no corredor central da casa. Foi assim que começou. É uma casa que tem muita história, hein? Tem muita história, acho que tem que ser preservada essa casa. Eu acredito que ela esteja tombada, né? Mas dali começou tudo, toda a parte do município começou ali nessa casa Sussuapara. Agora, especificamente sobre o trabalho do Tribunal de Contas do Estado. O senhor falou que tinha muita vontade, todo mundo tinha muita vontade de aprender, estudando muito. Como era esse trabalho de controle externo, análise das contas naquela época? Olha, como eu falei, o trabalho Goiás fazia controle concomitante, né? E foi a experiência que nós trouxemos para cá também, nos primeiros dias, nos primeiros anos. Fazia tudo previamente, tudo era passado previamente pelo tribunal. Toda e qualquer despesa vinha para o tribunal analisava, aí depois do autorizo ou não do tribunal é que aquela despesa iria ser concretizada. Então o tribunal passou nos primeiros momentos a fazer isso na sua sede e depois nós colocávamos técnicos em cada órgão do Estado. E a prefeitura, isso na área estadual. No TJ, Assembleia e Ministério Público também era feito previamente. E na Assembleia, nos municípios, era feito através de prestações de contas. Mensalmente o prefeito fechava, o ordenador fechava a prestação de contas e mandava. Era comum você ver, por exemplo, municípios maiores, como Araguaína, Gurupi, Porto, chegar aqui 20, 30, 40 volumes de pasta a Z. Então, tudo aquilo era analisado pelos técnicos, tramitava na casa e depois a gente encaminhava para a Câmara para que ela fizesse o julgamento final das contas. O senhor ingressou no Tribunal de Contas como auditor, né? Ou seja, veio dessa parte técnica, né? Como que foi a mudança de auditor para conselheiro do Tribunal de Contas? Tá. Já o governador ele tinha me convidado, já o governador Siqueira Campos, para assumir uma das primeiras vagas. Então, como ele mostrou o interesse de me convidar e eu já fazendo parte dos quadros do tribunal, eu falei, então vamos, a Constituição Federal fala que uma das escolhas da composição é entre auditores e procuradores. Então vamos preencher essa vaga. Como eu era o mais antigo dos auditores, falei, vamos, a gente manda a lista por antiguidade, se o senhor tiver realmente
o interesse de me escolher, o senhor me escolhe, manda para a Assembleia faz o ad referendo, volta para o senhor e o senhor nomeia o Tribunal da Posse. E assim foi feito. Foi um dos primeiros estados do Brasil a fazer cumprir esse dispositivo da Constituição Federal, a escolha de um dos membros vindo do quadro técnico da Casa. Nesse período que o senhor está como conselheiro do Tribunal de Contas, o senhor assumiu por 3 vezes a presidência do TCE, né? As 2 primeiras gestões foram seguidas, 95, 96, 97, 98. O que o senhor destaca? Olha, difícil, porque não é fácil, viu? Cada momento, né, existe uma coisa. Muito difícil. Ontem mesmo eu conversava com um promotor amigo meu e falava assim da dificuldade que a gente encontra em comandar, né? E aqueles primeiros momentos, principalmente essa de 95, era muito difícil aqui, muito. O tribunal gritava por uma sede própria. Nós tínhamos o lote aqui desse prédio do lado aqui, e eu fiz questão de, na minha posse, trazer o governador aqui. A minha posse de conselheiro foi feita no Palácio, mas a de presidente foi aqui na sede provisória nossa. E naquele momento ele viu e sentiu a necessidade, porque o plenário mal cabia os conselheiros, o procurador e os convidados, assim, o governador, o presidente da Assembleia, o presidente do TJ e o procurador-geral. E mais umas 4, 5 pessoas, não cabiam mais ninguém. Todos os funcionários da casa estavam empilhados nos corredores que nós colocamos uma TV, então eles estavam ali assistindo pelo lado de fora. Então o governador, ele sentiu naquele momento que o tribunal tinha que ter sua sede. Então aquilo ali ele já falou: ó, Zé Wagner, você já prevê esse orçamento. Como o ano está iniciando, nós vamos fazer um ajuste no orçamento e você já, nesse mês de janeiro mesmo, você já se ajuste para fazer o lançamento da pedra fundamental do prédio. E assim foi feito, e em 2 anos eu entreguei o prédio, né? O prédio definitivo do tribunal, né? Foi uma grande conquista. Então eu acho que é uma das grandes conquistas da minha gestão, da primeira, foi isso. E também trabalhei ao mesmo tempo no sentido de modernizar a máquina, modernizar o tribunal, porque o tribunal, já entendíamos que o tribunal ele tinha que andar à frente de todos, porque como que você fiscaliza se você anda atrás? Então, para fiscalizar, você tem que estar na frente. Então, investimos em treinamento, fiz na gestão seguinte, visitei o Tribunal de Contas de Portugal, visitei o Tribunal de Contas da França, visitei o Tribunal de Contas da Espanha. Então eu fiz uma parceria com esses tribunais, principalmente com o Tribunal de Contas de Portugal, que foi quando surgiu a primeira ideia de escola de contas, né? Porque eu vi ali essa experiência clara no Tribunal de Contas português, a arma forte, a alavanca forte, era a pedagógica daquele tribunal, porque eles tinham uma escola de contas que eles treinavam os funcionários deles e treinavam também os jurisdicionários. Já fazer esse trabalho de orientação para evitar o erro, né? Para evitar o erro. Então aquilo encheu a minha cabeça. E quando eu cheguei, voltei, eu reuni uma equipe. Na época eu lembro que chamei o Alberto Sevilha, que trabalhava com o conselheiro Jamil, chamei a doutora Raquel, chamei alguns funcionários, já que eles já tinham essa vocação pela educação, pela pedagogia. E ali surgiu as primeiras ideias, que depois, na gestão do conselheiro Herbert, ele veio concretizar isso aí criou-se e instalou a Escola de Contas, que hoje é o nosso Instituto de Contas, aí está muito bem aparelhado.
grande responsável pelas capacitações, né? Não só dos servidores do tribunal, como dos jurisdicionários. Então eu acho que o tribunal viveu todos os momentos. A própria sociedade, ela cobra isso, ela empurra a instituição. Falo sempre aqui no tribunal aí para os colegas que, independentemente de quem for o presidente, a própria instituição, ela puxa a gestão, sabe? Então não tem como o gestor ele sentar ali e ele ficar preso numa cadeira. Por quê? Porque a gestão, ela empurra, ela atropela. Se ele ficar assim, ele será atropelado. Agora, em 2013, o senhor teve um novo desafio, assumiu novamente a presidência e justamente num período que coincidiu com as comemorações pelos 25 anos do Tribunal de Contas, né? E um desafio grande também foi a conclusão, a parte final desse prédio aqui, que a gente está terminando, a parte de acabamento final, a parte também do mobiliário, enfim, que eu acho que foi outra grande conquista, uma conquista do conselheiro Severiano, concluída nessa gestão minha, mas que o tribunal hoje, os membros nesse prédio aqui, a administração no outro e a escola funcionando no outro, eu acho que veio coroar toda essa parte, toda essa gestão. E essas comemorações dos 25 anos, eu achei muito positivo fazê-las. Por quê? Porque eu acho importante o tribunal, todo esse trabalho no tribunal, ele tem que ser coroado, porque não foi trabalho assim conquistado com o suor de todos os funcionários, são conquistas mesmo, nada chegou fácil aqui no tribunal. Então, todos esses passos aí são conquistas. Então, eu acho que comemorar o jubileu foi uma coisa assim que juntou assim, todos os funcionários, que você viu, todos os eventos, na sua maioria, foi voltados aos funcionários, voltados à casa, né? Então, nós tivemos grandes encontros aqui com cursos, treinamentos, e ainda até o final do ano a gente vai realizar aí mais alguma coisa. Agora, tudo isso que o senhor destacou, tanto a questão dos eventos para comemorar os 25 anos, que valorizou o servidor, né? Tanto a questão do prédio, dessa organização, tudo isso tem um reflexo na sociedade. Tudo isso é em benefício da sociedade, porque o nosso patrão maior é a sociedade. Tudo que a gente faz aqui para melhorias internas no sentido de beneficiar a sociedade, para que a fiscalização seja mais acirrada, para que a fiscalização seja melhorada no seu dia a dia, no sentido dos resultados chegarem nos 4 cantos do Estado. Presidente, vamos voltar no tempo de novo. Comparando o TCE de hoje com o TCE de ontem, o que mudou e o que continua igual? Olha, mudou muito, mas assim, cada tempo viveu o seu tempo ali. Então, os primeiros dias de tribunal, eu acho que aquela luta incessante, aquela correria, no sentido de ajustar, de colocar as primeiras leis, as primeiras normas, no sentido, tudo isso ajudou para que a gente chegasse hoje. Então, teve um período que nós não tínhamos nenhum computador, porque ninguém nem conhecia computador. Mas o tribunal funcionava com aquela maquininha de calcular, eu lembro até hoje que aquelas máquinas nossas, as primeiras IBMs, com aquelas esferas, né, aquelas bolinhas, tinha a Delegate, a Courrier. Então, a gente sempre procurando uma esfera melhor para que os relatórios tivessem uma apresentação melhores, né? Então, a mesma coisa hoje, na era da informática, o tribunal totalmente modernizado, né? Então, hoje as prestações de contas, ao invés de 20, 30, 40, 50 volumes, hoje chegam aqui através do computador. Então, ele chega e tramita no tribunal e é julgado também dessa forma. Então, o tribunal cresceu, evoluiu, eu acho que ele vive o momento. O momento é esse, o momento da informática, o momento da modernidade, é esse o momento. Então, nós vivemos, graças a Deus,
o momento atual certo, correto. Agora, uma pergunta inevitável aos pioneiros do Estado é se tem alguma curiosidade, algum fato inusitado para compartilhar conosco. Olha, sempre tem, né? Porque você vivendo esses 25 anos aqui, você no dia a dia sempre tem alguma coisa. Eu lembro que os primeiros momentos teve aquela história que virou um folclore aqui, que é o caminhão de processo, né? Porque quando criou-se o Estado do Tocantins, o Tribunal de Contas de Goiás, já querendo até facilitar ali para eles pararam ali, juntaram todos os processos do Paralelo 13 até o Bico, aí, os municípios, e mandaram isso tudo para cá. Então isso aí é uma história, acho que o tribunal até perdeu se não fotografar aquele caminhão chegando aqui com os processos, mas ficou na nossa memória esse fato. Foi um susto quando chegou aquele caminhão? Um susto grande. E o doutor Gonçalves era muito exigente. Eu acho que o doutor Gonçalves foi um presidente que marcou e vai marcar ainda por muito tempo. Acho que a história do doutor Gonçalves ela nunca vai se apagar. Porque o doutor Gonçalves ele era conhecido na região como brigão, como valente, mas ele tinha um coração mole, sabe? Então, no primeiro momento, ele vinha estourando, sabe? Aí depois você esperava, você não podia entrar, deixava ele descarregar tudo, e aí depois que ele cansava, aí você chegava, né? Mas quando você chegava, ele já estava com o coração mole ali. Então ele vinha, às vezes, bravo e tal, eu quero isso, eu exigi isso, eu pedi isso, não sei o quê. Aí depois, quando você ia colocar, não, doutor Gonçalves, tudo isso foi feito da seguinte forma. Ele já estava com aquele coração tranquilo. E muitos fatos aqui de funcionários, a Rosa, uma auditora do tribunal, ela tinha um pit dog, ela sempre teve o espírito de empreendedora, né? Ela mesmo aqui no tribunal, ela vinha trazer alguma coisa para vender e tal, enfim, na primeira quadra residencial foi destinado uma casa onde moravam as moças aqui, as senhoras aqui do tribunal. Então morava a Rosa, a doutora Lourdes, enfim, várias das funcionárias. E tinha um pé de mirindiba em frente à casa, né? E a Rosa ali instalou um pit dog, né? Mas o pit dog naquela época era tudo muito difícil, porque até para vir a cerveja. E a Rosa controlava a cerveja que o povo bebia, né? Então, aí você chegava e não podia pedir duas, você tinha que tomar uma, talvez duas. Cada pessoa tinha a sua cota de beber. E terminou a cota, acabava, né? Então isso era interessante, porque o comerciante quer vender, né? Vender mais cada vez. Mas naqueles primeiros momentos era tudo muito complicado, muito difícil, então ela controlava. Mas era um ponto de encontro. Por quê? Porque nós saíamos daqui do tribunal, todo mundo passava pelo pit dog da Rosa. Né? Até porque tinha esse espírito de amizade muito vivo, né? De amizade muito vivo, né? Era um ponto de encontro, não só dos funcionários do tribunal, como de outros órgãos, que todos também não tinha muita opção, né? Não tinha muita escolha, né? Era difícil chegar em Miracema, porque tinha não sei quantas pontes, 20, 22, 26, não sei. Então tudo, a estrada ruim, Porto Nacional, estrada ruim, enfim. Então a gente tinha que ficar aqui mesmo, nos primeiros dias de Palmas. E na opinião do senhor, qual é a importância de preservar toda essa história, né? Estamos gravando essa entrevista para o Memorial do Tribunal de Contas, que vai fazer todo esse resgate. Esse memorial, quando eu assumi a presidência agora, foi uma das primeiras coisas que eu pensei, foi porque a história, se você não resgatar e não tiver isso tudo organizado, de uma forma organizada, você perde. Quantas fotos nós perdemos? Por quê? Porque não teve um lugar específico para guardar essas fotos. Então, muita coisa da nosso convívio dos primeiros dias, quer dizer, foi de água abaixo, né? Por quê? Porque não teve aquela preocupação desde o primeiro momento de guardar, de arquivar. Então, a ideia do memorial é essa, é resgatar
nós conseguimos resgatar muitas e muitas coisas e a equipe vai continuar trabalhando. Nós vamos inaugurar no dia 20 de janeiro, mas a equipe do memorial, a equipe do Instituto, ela vai continuar trabalhando no sentido de resgatar cada dia o máximo. 20 de novembro, né? 20 de novembro, né? Outubro já passou, o mês de outubro. Então é isso aí, eu acho que a ideia do memorial é o resgate, né? A história viva da instituição, para que daqui a 50, 100 anos os funcionários que aqui estiverem, ele pode saber como tudo começou. Dá saudade, lembrando, fazendo essa retrospectiva? Dá muita mesmo. Eu sou muito emotivo, às vezes eu me fecho um pouco, né? Mas é muito bom a gente relembrar os primeiros dias, os primeiros momentos. E mesmo no dia a dia desses 25 anos, são quantas passagens nós tivemos, no próprio plenário mesmo, algumas discussões intensas, né? Alguns projetos mais difíceis e discussões difíceis ali internamente, mas depois a gente sai, abraça, comemora e a vida continua. Presidente, mais uma vez, muito obrigada pela participação, por compartilhar conosco toda essa história. Eu que agradeço.